sobre o teu e o meu relacionamento com Jesus. A TV Evangelizar que está vivendo este momento com a temática da oração, o poder da oração. E oração é relacionamento com Deus. Se você pergunta para Teresa d'Ávila, o que é oração? Oração é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. É assim que Teresa d'Ávila vai dizer. Diga comigo, oração é um trato de amizade com aquele que eu amo. Veja, meus queridos, um dia Deus nos criou. Lembre-se que você, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Só que lembra que você foi criado em Adão e Eva. Em Adão e Eva nós estávamos sendo criados. Em Adão e Eva eu estava vindo ao mundo. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. É até por isso que você herdou o pecado original, porque eles são os teus primeiros pais. Ou seja, sem Adão e Eva você não estaria aqui. Já tinha parado para pensar nisso? Sem Adão e Eva você não estaria aqui. Eles são os teus primeiros pais, os nossos primeiros pais. E veja, a Bíblia diz com tanto carinho que Deus criou Adão e Eva. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou o firmamento, Deus criou o mar, Deus criou o céu, Deus criou as árvores, Deus criou os animais. Agora eu pergunto para vocês, você já viu alguma árvore lá fora querendo entrar dentro dessa igreja para rezar? Já viu? Já pensou um monte de árvore aqui querendo ver Frei Gilson? Escutar a pregação? Você já viu isso? Também não estou vendo os animais querendo entrar dentro dessa igreja para escutar a pregação hoje à noite. Vocês já viram isso? Não. Também nunca vi o sol querer descer de onde ele está para entrar dentro de uma igreja para ouvir uma pregação, para rezar. Você já viu isso? Por quê? Por quê? Na criação, um animal não conversa com Deus. O animal não conversa com Deus. O animal não se relaciona com Deus. Não conversa. Não tem trato de amizade com Deus. A mesma coisa as árvores. Ou seja, a criação louva a Deus só por existir. Os pássaros louvam a Deus só por existirem. Os animais louvam a Deus só por existirem. Toda a criação louva a Deus só por existir. Agora, quando Deus foi criar o ser humano, o que aconteceu? Aconteceu algo diferente. Algo incrível. Algo espetacular. Porque a Bíblia diz que Deus nos criou com as suas próprias mãos. Ele modelou o ser humano. Ele formou o ser humano. Então veja, esse já é um detalhe. Ele fez o ser humano com as suas próprias mãos. E diz a palavra que Deus nos fez o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Diga comigo, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Se tiver alguém muito feio do seu lado aí, não é no sentido de não é no sentido de beleza física, tá? Fique em paz. Diga comigo mais forte: Deus me criou, a sua imagem, e a sua semelhança. Então veja bem, o que isso significa? Isso significa que eu sou diferente do sol, eu sou diferente das árvores, eu sou diferente dos animais. E deixa eu falar mais importante ainda: você é mais importante que animal, você é mais importante que vegetal, você é mais importante do que toda a criação, viu? Quem fala isso não é Frei Gilson, mas é Jesus. Vós valeis mais do que os pássaros, vós valeis mais do que os animais. Jesus falou isso várias vezes. Tanto é que quando Deus cria Adão, Deus fala: é vocês que vão mandar nos animais, é vocês que vão governar os animais, é vocês que vão governar a criação. Ei, de toda a criação, você, o ser humano, é o único criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que Deus estava criando o ser humano para se relacionar com Ele. Deus estava criando o ser humano com alma espiritual, e o ser humano poderia se relacionar com o Criador, o ser humano poderia falar com o Criador, o ser humano poderia andar com o Criador, o ser humano poderia ter um trato de amizade com o Criador. 3221 60. Isso é fantástico. O Criador de tudo, o Criador de todas as coisas, queria falar com você. O Criador de todas as coisas queria ficar próximo de você. O Criador de todas as coisas não te jogou neste mundo para falar: agora se vire, agora dê um jeito. Não, o Criador de tudo criou você para ficar perto de você, para ter relacionamento com você, para estar juntinho de você. Abra sua Bíblia em Gênesis. O Frei se posiciona atrás do ambão, onde está folhando a Bíblia. E vamos ler o que a gente já disse. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é bíblico. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Amado irmão e amada irmã, eu estou dizendo para você que Deus te criou para o relacionamento com Ele, amém? Amém. Diga comigo: Deus me criou para o relacionamento com Ele. Se eu continuasse a ler o texto, nós vamos ver que Deus andava com Adão no jardim. Deus era próximo de Adão, Deus andava com Adão no jardim. Mas agora,
está chegando a serpente. Quem é a serpente? Quem é a serpente? O demônio. Escuta o que eu já começo a te dizer. O demônio, o que ele mais quer é que você quebre o teu relacionamento com Deus. O demônio vai fazer de tudo para você quebrar o teu relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Para o demônio você pode ter um bom trabalho, você pode ter muito dinheiro, pode ter muita saúde, você pode ter uma boa família, você pode viajar o mundo todo, você pode ter diplomas e você pode estar se dando super bem neste mundo. O importante para ele é que o teu relacionamento com Deus esteja quebrado. E aí eu pergunto, o que adianta tudo isso se você não tem um relacionamento com Deus? Por que o demônio vem nessa terra? Aliás, o livro do Apocalipse deixa bem claro que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram contra a primitiva serpente. O Apocalipse diz assim: a primitiva serpente, Miguel e seus anjos batalharam contra a primitiva serpente e Satanás foi expulso do céu. Lúcifer, um anjo bom, e muitos anjos com ele, quebraram o seu relacionamento com o Criador, não quiseram se submeter ao Criador, não quiseram amar o Criador, não quiseram servir o Criador, e quebraram o relacionamento para sempre com o Criador. Sabe o que significa quebrar o relacionamento para sempre com o Criador? Inferno. Quando Lúcifer caiu do céu, o inferno começou a existir. O inferno é a separação para sempre de Deus. E é por isso que tem gente que já começa a viver o inferno nessa terra. Porque se você vive nessa terra separado de Deus, o inferno já começou para você. O inferno é estar separado de Deus, e se você viver nessa terra separado de Deus, o inferno já começou para você. Porque se você não sabe, deixa eu te ensinar algo muito importante. O céu começa aqui, e o inferno também. Só vai para o céu quem começar o céu aqui. Você está entendendo, sim ou não? Se eu viver os mandamentos de Deus, se eu viver nos caminhos de Deus, então eu irei para o céu. O céu começou aqui. Agora, se eu quiser me separar de Deus, se eu quiser viver uma vida longe de Deus, então o inferno começou aqui. Gente, isso tudo que eu estou falando é muito sério. Portanto, uma das estratégias mais fortes que o demônio gosta, o diabo não tem medo de ser desconhecido. Não pense em vocês, ele é muito orgulhoso, mas não pensem em vocês que ele quer ter holofortes. Para o diabo, uma das suas maiores estratégias é que as pessoas acreditem que ele não existe. Quanto mais você acreditar que diabo não existe, melhor para ele. E quanto mais você acreditar que inferno também não existe, melhor para ele. Porque aí você vai viver uma vida displicente, você vai viver uma vida de qualquer jeito, e quando você morrer, quando aquela pessoa morrer, ela vai ver que o inferno existia e que o Satanás existe. Mas de onde você tira, Frei, que Satanás existe, que inferno existe? Eu tiro da boca de Jesus. Jesus falou que Satanás existe. Jesus expulsou o diabo muitas vezes. E Jesus falou do inferno muitas vezes.
E chegou a dizer que o inferno é um lugar onde haverá ranger de dentes e muito choro. Choro e ranger de dentes. Esse anjo, que era um anjo bom, quebrou o seu relacionamento com o Criador, quebrou o seu relacionamento com Deus, e deu-se origem ao inferno. Só que o livro do Apocalipse, como eu já estava dizendo para vocês, diz que Satanás com os seus anjos foram para a terra. Não pensem vocês que os demônios estão todos no inferno. Eles não gostam de lá, nem os demônios gostam do inferno, sabia disso? Sabia disso? Você pensa que o inferno é um lugar gostoso para os demônios, que eles estão lá numa rave, que eles estão lá numa balada? E que eles estão super felizes lá? Não, nem os demônios gostam do inferno, nem os demônios suportam o inferno. Quer um exemplo? Quer uma prova? A prova é quando Jesus encontrou um homem que tinha uma legião de demônios dentro dele, mais de 2.000 demônios. E quando Jesus chegou, o diabo falou: o que você veio fazer conosco? E aí os demônios disseram: não nos mande para o inferno, nos mande para os porcos. Nem os demônios gostam do inferno. Preferiram os porcos do que voltar para o inferno. Qual é o lugar que demônio gosta? Demônio gosta de ficar na terra. Porque na terra ele quer fazer, ou melhor, ele continua fazendo o que ele fez com Adão e Eva. O que ele fez com Adão e Eva? Eu comecei a ler o relato e o Satanás, Lúcifer, começa a conversar com Eva, fazendo com que Eva quebre o seu relacionamento com Deus. Eis a tentação que nós passamos todos os dias: quebrar o relacionamento com Deus, quebrar a nossa amizade com Deus. Todos os dias o diabo chega até você para que você quebre o relacionamento com Deus. Isso também diz Paulo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra demônios, que estão espalhados aonde? Nos ares. Olha para o ar aqui. Tem demônios espalhados nos ares. Paulo também vai dizer que o demônio rodeia ao teu redor, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O demônio está separado de Deus para sempre. O que o demônio quer? O demônio quer te separar de Deus para sempre. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, desde já eu já começo a dizer: você não pode cair na estratégia do demônio. Amém? Você não pode cair na estratégia do demônio. Você é de Deus, você foi criado para o relacionamento com Deus, e você não pode cair na estratégia suja do demônio. Você foi criado para estar com Deus, você foi criado para o relacionamento com Deus. Não caia na lábia do demônio. Não caia. O demônio, portanto, quer te afastar de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: ele quer te afastar. Diga para ela: ele vai fazer de tudo para te afastar. Amém? Está entendendo, sim ou não? Sim. E qual é o modo que o diabo tem para te afastar do Criador? Qual é o modo? Qual é o modo?
Pecado. O modo que Deus tem para te afastar, o modo que o diabo tem para te afastar do Criador é que você cometa um pecado. E o pecado é uma afronta a Deus. E quando você comete um pecado, você se afasta do Criador. Preste atenção. Todos nós aqui somos pecadores, sim ou não? Sim. Todos nós aqui temos pecado. Mas a igreja sempre nos ensinou que há pecados leves e há pecados graves. Então deixa eu já te ensinar uma coisa. Um pecado leve não é capaz de te afastar do Criador. Um pecado leve não é capaz de romper o relacionamento com Deus. Não é. A esses pecados nós damos o nome de pecados veniais, pecados leves, que inclusive o ato penitencial da missa, se for rezado com coração e com arrependimento, Deus te perdoa ali dos pecados leves. Tanto é que não são pecados que te impedem de comungar Jesus na missa, porque senão ninguém poderia comungar, porque todos somos pecadores, e todos temos faltas leves do nosso dia a dia. Uma palavrinha que a gente disse, um olhar que não devíamos ter, um pensamento bobo que a gente teve, uma pequena impaciência, coisas pequenas, imperfeições, pecados leves, que nós lutamos para não fazer, mas que sem perceber já fazemos. E geralmente o pecado leve, ele é um pouco assim, ele é um pecado que a gente às vezes faz sem perceber que fez. Quando a gente viu, já pensou, quando a gente viu, já falou uma besteirinha que não devia ter falado, quando a gente percebeu, já escutamos o que não deveria escutar. São pecados leves. Agora, existe um pecado que ele é grave. Por que é um pecado grave? Primeiro porque é uma falta grave. Então, para ser um pecado grave, precisa ser uma falta grave. E geralmente as faltas graves são as faltas que ofendem os 10 mandamentos. Segundo, eu preciso saber que aquilo é pecado. Terceiro, ninguém me obriga, mesmo assim eu faço. Veja o que está acontecendo com Adão e Eva aqui. A serpente começa a conversar com eles. E é verdade que Deus não permitiu vocês comerem daquele fruto, e eles sabem da verdade. Eles dizem: não, nós podemos comer de todos os frutos, Deus só pediu para a gente não comer daquele. Veja, eles sabem, e por isso foi um pecado muito grave, porque não foi um pecado que eles não sabiam, não foi algo que eles desconheciam, eles sabiam o que era aquilo. E mesmo assim eles fizeram. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. Quando o ser humano conscientemente comete um pecado grave, sabendo do que está fazendo, então ele comete o pecado mortal. E o pecado mortal, ele é tão grave, que ele vai separar você de Deus.
Filhos e filhas, por favor, não se enganem. Esta é a maior estratégia do diabo. O diabo, ele está sempre à tua espreita, porque ele quer que você se renda a algum pecado mortal, e que você fique neste pecado mortal, e que você não se arrependa deste pecado mortal, porque estando no pecado mortal, você estará separado de Deus. Quer uma prova? Quer uma prova, sim ou não? O Catecismo da Igreja Católica diz que aquele que morre em estado de pecado mortal desce direto aos infernos. Por quê? Porque em vida você quer continuar num pecado grave. Em vida você não quer se arrepender. Em vida você não quer mudar de vida. Em vida você não está querendo ter relacionamento com Deus. Portanto, a maior tristeza deste mundo é quando a gente está em pecado mortal. Eu diria para você que você não pode ficar 1 minuto sequer em pecado mortal, 1 semana sequer em pecado mortal. Quando você estiver em pecado mortal, você precisa se confessar urgente, arrepender-se urgente, porque o estado de pecado mortal é a separação de Deus. Esta é a estratégia do demônio. Frei Gilson. E o diabo conseguiu fazer isso com Adão e Eva. Veja que a palavra de Deus diz que depois que eles pecaram, Adão e Eva se esconderam. Se esconderam porque estavam nus. Deus vai ao encontro de Adão e Eva e pergunta: onde estás, Adão? Adão responde: eu me escondi, tive medo e me escondi. Quando a gente peca, a gente se esconde de Deus. Quando a gente vive uma vida de pecado, a gente se esconde do Criador. E veja, por que a gente peca? Porque a gente acaba acreditando na ilusão do diabo de que aquele pecado vai me fazer feliz, de que aquele pecado vai me trazer alegria, e essa é a maior burrada da sua vida. No pecado você nunca vai ser feliz, no pecado você nunca vai ser feliz. Por exemplo, o diabo vai convencer você de que se você adulterar o teu marido, adulterar a tua esposa, você vai ser mais feliz. Essa é a estratégia do diabo. Mas eu tenho que dizer a você que no pecado do adultério, você nunca vai ser feliz. Para diante de Deus é muito melhor um casamento difícil, um casamento aos trancos e barrancos, do que estar bem com outra pessoa, mas no adultério. E veja que o mundo pensa assim: ah, mas no meu casamento eu não estou bem, mas no meu casamento eu não estou feliz. Ei, cuidado, o que é felicidade para você? Felicidade para você é o quê? Porque para mim, felicidade é estar em Deus. Isso é felicidade. Então às vezes você casou na igreja bonitinho, aí o teu casamento está em crise, vocês não estão bem um com o outro, aí você diz: não estou feliz. Agora, eu arrumei uma pessoa que me trata super bem, eu arrumei uma pessoa que me elogia, eu arrumei uma pessoa que diz que eu estou bonito e que eu estou bonita. Ok, mas é adultério. E aí? Agora eu estou feliz, mas como é que você está feliz no pecado? E sabe quem está feliz com isso também? O diabo. Porque quando você comete o pecado, você se afasta de Deus. Diga comigo bem forte: eu não posso, me afastar de Deus. Eu não posso, me afastar do meu Criador. Eu fui criado para estar perto de Deus. Eu fui criado
para o relacionamento com Deus. Filhos e filhas, você precisa acordar para a vida. Portanto, é por isso que a gente precisa se converter. É por isso que a gente precisa fazer com que o Evangelho entre na nossa vida. Porque veja, você só vai conseguir ter relacionamento com Deus se você tiver luta pela santidade. Você só vai conseguir ter relacionamento com Deus se você quiser renunciar ao pecado. Se você não quiser renunciar ao pecado na sua vida, você não vai conseguir ter relacionamento com Deus. Porque aqueles que quiserem ser amigos, isso diz São Tiago, aqueles que quiserem ser amigos do mundo serão inimigos de Deus, e aqueles que forem amigos de Deus serão inimigos do mundo. O que você quer ser? Amigo de Deus ou amigo do mundo? Eu não estou achando que vocês querem ser amigo de Deus, não. Vocês querem ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Então você tem que deixar o mundo. Você tem que deixar as amizades erradas. Você tem que deixar os relacionamentos errados. Você tem que deixar essa mágoa que tem dentro de você. Sim, você tem que perdoar as pessoas. Sim, você tem que perdoar as pessoas. Você tem que perdoar aqueles que te ofendem. Sim, você tem que abandonar os seus vícios. Abandonar o seu vício da bebedeira. Abandonar o seu adultério. Abandonar a sua mentira. Tem gente que fala assim, a mentira é só um pecadinho só. Nunca se esqueçam que um dos pecados que o diabo mais gosta é a mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Quando você mente, você tem a Deus, você tem o diabo por pai. Mentira é uma coisa grave. Então você precisa mudar aquela fofoquinha. Você fala, mas é só uma fofoquinha? É só uma fofoquinha? A fofoquinha vai te afastando de Deus. A fofoquinha faz com que muitas vezes você peque contra o mandamento que diz não levantar falso testemunho. Meus queridos, no mundo que a gente está vivendo, são poucos os que vão ter coragem de ser amigos de Deus. Porque para ser amigo de Deus, vai ter que romper com o mundo. E são poucos os que vão querer romper com o mundo. Porque o mundo de hoje está muito sedutor. O mundo de hoje está muito legal. O mundo de hoje tem muitos prazeres. Eu estou vendo cada vez menos pessoas que têm coragem para serem amigas de Deus. Eu estou nessa igreja hoje gritando para você e dizendo para você, Deus quer ser teu amigo, mas eu não sei se você tem coragem disso. Entenda outra coisa. Entenda outra coisa, que quando Adão e Eva pecaram, quebrou-se o relacionamento com Deus. E Paulo chega a dizer que a partir daquela hora, nós passamos a ser inimigos de Deus. De amigos passamos a ser? De amigos passamos a ser? Sabe o que significa? Que você nunca mais conseguiria fazer as pazes com Deus. Nunca mais. Depois do pecado de Adão e Eva, você nunca mais ia conseguir fazer as pazes com Deus. Você estaria totalmente afastado de Deus para sempre. Só que, graças a Jesus Cristo, que um dia desceu do céu e morreu numa cruz por você, Deus reatou a amizade que nós tínhamos desfeito. E de inimigos nós passamos a ser amigos de novo. Pode aplaudir com força isso. Se não fosse Jesus, nós não poderemos ser amigos de Deus de novo. Então veio Jesus, e eu acho tão bonito, porque Jesus disse para os seus discípulos, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Eu quero ser amigo de vocês de novo.
Eu quero ter relacionamento com vocês, porque vocês foram criados para o relacionamento comigo. Eu quero ter relacionamento com vocês. O que eu acho mais bonito em Jesus é que Jesus não era aquele pregador igual eu sou aqui com vocês. Porque veja, eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Vocês não se relacionam com o Frei Gilson, vocês se relacionam com Deus. Eu saio daqui, vou para minha casa, vocês não me vê mais. O relacionamento de vocês não é comigo, o relacionamento de vocês é com Deus. Se o relacionamento de vocês fosse comigo, eu teria que passar o meu contato de telefone para todos vocês, para a gente começar a ter amizade. Se o relacionamento de vocês fosse comigo, eu sei que muita gente gostaria disso, eu também gostaria. Eu teria que ir na casa de vocês, conviver com vocês, mas não, o relacionamento de vocês não é comigo. Correto? Então, eu sou um pregador que venho de vez em quando em Curitiba, prego e vou-me embora. Jesus não. Jesus, ele não era um pregador que saía e ia embora. Ele é um pregador que chamou quantos para ficar perto dele? Quantos? 12. Por quê? Estou deixando os câmeras doidos aqui. Por quê? Quando Jesus chama 12 para perto, Ele está dizendo: eu não sou um pregador que você me escuta e depois você vai embora. Eu sou alguém que eu quero ficar com você. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero comer com você. Eu quero ir na tua casa. Eu quero conversar com você. Eu quero que você recline sua cabeça em meu coração como João reclinou. Eu quero ter diálogo com você. Eu quero ter contato com você. Veja, Jesus não é mais um sábio que está aparecendo no mundo. Jesus não é um filósofo que está aparecendo no mundo. Jesus é Deus que está vindo no mundo e não está só ensinando uma doutrina. Deus não está só ensinando uma palavra que é bonitinha de se escutar. Não, Ele é Deus e Ele está dizendo: eu quero ter relacionamento. E não é você com a minha doutrina, não é você com uma ideia. Eu quero que você tenha relacionamento comigo. Então você imagina Jesus olhando para os apóstolos e dizendo: eu não quero que vocês sejam só servos, eu quero que vocês sejam amigos meus. Mas antes não era possível, mas agora é, porque eu vou morrer na cruz por vocês. Eu vou reatar a inimizade que existia. Eu vou reatar o muro de separação que havia entre vocês e Deus. Eu vou desfazer e agora nós vamos nos aproximar de novo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. O que era o véu do templo? O povo ficava do lado de lá e não podia chegar ao Santo dos Santos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, porque agora aquilo que te separava de Deus já não existe mais. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Ei, preste atenção. O que o Frei Gilson tem que fazer nessa terra? Eu quero ser amigo de Deus. Só que aí eu vou entendendo que para ser amigo de Deus, eu não posso ser amigo do mundo. Eu tenho que romper com o mundo. Agora eu não sei se você tem coragem de ser amigo de Deus. Porque os namorados que estão tendo sexo no namoro vão ter que deixar o sexo para serem amigos de Deus. Porque se você continuar tendo sexo no namoro, você nunca vai ser amigo de Deus dessa forma. Você está entendendo? Aí é nessa hora que entorta, meu irmão. É nessa hora que o negócio aperta. Porque você fala assim: eu quero ser amiguinho de Deus. Mas quer ser um amiguinho de Deus cachaceiro? Quer ser um amiguinho de Deus adúltero? Quer ser um amigo de Deus com pornografia e masturbação na sua vida? Você quer ser um amigo de Deus no pecado que você está? Não vai conseguir desse jeito. Por quê?
Não é que Deus não quer ser teu amigo e Ele diz assim para você: ah, porque você está no pecado, você é indigno de mim. É porque o pecado, veja, eu estou dizendo a vocês que quando Jesus morreu na cruz, Ele destruiu o quê? O muro de separação. Quando Adão e Eva pecou, se levantou um muro que nos separa de Deus. Deus destruiu esse muro, amém? Quem crê nisso, diga: eu creio. Diga: Deus destruiu o muro de separação. Na tela, o ícone de Jesus crucificado. Agora na deixa eu te cruz. explicar. Quando você peca de novo, seu sonso, desculpa, o muro levanta de novo. Você está entendendo ou não? Quando você peca, o muro levanta de novo. Aí é por isso que eu chamei você de sonso, porque você que construiu agora o muro. Então é como se Deus tivesse amizade com você, aí você está tendo amizade com Deus, mas de repente você escolhe o pecado. E quando você escolhe o pecado, aí vem o diabo e planta e constrói o muro que separa você de Deus de novo. Mas a culpa não foi de Deus, a culpa foi só tua. Sem vergonha. Só que aí tem um problema. Aí vamos lá, vamos no exemplo do adultério, vamos no exemplo do sexo fora do casamento. E aí eles estão lá fazendo sexo e estão felizes. Ai, sexo é bom, só que você está afastado de Deus, meu filho. Aí você está aqui, ó, entre vocês está bom, ai que prazer gostoso, ai como é gostoso isso aqui, ai como é gostoso, mas é passageiro. De repente você vai começar a ter saudade de Deus, de repente você vai chegar para comungar e não vai poder comungar, aliás não deveria comungar, aí você não pode comungar, e que felicidade é essa que você não pode nem comungar? Não existe felicidade sem Deus. Escutem. Eu volto e vou repetindo essa frase. Eu não sei se você tem coragem de ser amigo de Deus. Com 14 anos eu tive coragem de ser amigo de Deus. Eu posso dizer para você, eu tive coragem de ser amigo de Deus. Só que você não tem noção do que eu tive que deixar para trás. Você não tem noção do que eu tive que deixar para trás. E do que ainda tenho que deixar. E vem esse Satanás infernal, ele ainda aparece na minha vida todo dia, me oferecendo outras coisas. Todo dia esse infeliz vem. E todo dia eu tenho que dizer para ele: sai de retro, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Não venha quebrar o meu relacionamento com Deus. Sai de reto, Satanás. Então alguém vem namorar com você, mas comigo é só com sexo, então vai de reto, Satanás, daqui. Aí vem alguém fofocar na vida dos outros: ô fulano, eu tenho uma coisa para falar da vizinha. Vai de reto, Satanás, daqui. Aí vem alguém querendo brigar com você, ele está alterado e você sabe que aquilo não vai dar certo. E a Bíblia diz que briga é obra carnal. Aí você diz: eu vou sair dessa briga, porque eu não quero quebrar o meu relacionamento com Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Muita gente diz assim: a igreja pede umas coisas difíceis demais. Ei, não é a igreja que pede. Aliás, a igreja é Jesus. É Jesus quem te pede isso. E quando você fala isso, a igreja pede coisas difíceis demais, é porque você está encarando as coisas como uma lei e não como um ato de amor. Porque quando eu digo para você não pecar, o não pecar é um ato de amor. Eu não faço isso porque eu amo Jesus. Eu vivo a castidade no meu namoro, eu vivo a castidade no meu noivado, eu vivo a castidade no meu casamento, eu vivo a castidade na minha vida porque eu amo Jesus. E por isso que depois a palavra de Deus vai dizer em 1 João, quando a gente ama, o mandamento não se torna pesado, porque quando há amor, não tem peso. Quando há amor, há desejo de fazer aquilo.
Olha para quem está do seu lado e diga: não sei se você tem coragem de ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus, diga: eu quero. E por isso, amizade é relacionamento. Amizade é diálogo. E eu volto ao que eu comecei falando: oração é um trato de amizade com Deus. E por isso que aqueles que são amigos de Deus só tem uma forma de entrar em relacionamento com Deus. Porque se eu sou teu amigo, como é que eu entro em relacionamento com você? Quando eu te ligo. Eu ligo para você e começo a entrar em relacionamento com você. Quando é que eu entro em relacionamento com você? Quando eu visito a sua casa, eu começo a entrar em relacionamento com você. Quando eu te mando uma carta. Quando é que você entra em relacionamento com Deus? Quando você começa a rezar. Quando você começa a rezar, é a única forma que você tem para falar com Deus. É quando você se coloca em oração. E preste atenção, oração não é só ter um rosário na mão. Diz Santa Teresinha: Teresinha, o que é oração? E ela diz: oração é um olhar voltado ao céu. É um olhar de confiança lançado a Deus. A oração é todo o teu coração para Ele, trabalhando, pensando nele, trabalhando, mas rezando, fazendo qualquer coisa, andando na rua, andando no ônibus, mas pensando nele. Assim como para ter um relacionamento com você eu preciso visitar a sua casa, para ter um relacionamento com Jesus eu também visito o Santíssimo Sacramento. E os amigos de Jesus gostam de passar horas e horas diante do Santíssimo. E ficar com o Santíssimo e adorar o Santíssimo. Por quê? Porque ali está o seu amigo. O diabo, ele odeia aqueles que têm relacionamento com Deus. Quer deixar o diabo furioso? Seja amigo de Deus. A quem o diabo mais teme? Aqueles que rezam. Aqueles que não rezam, diz Santo Afonso, que já estão indo para o inferno sozinhos. Os diabos não precisam fazer nada. Quem não reza já está indo para o inferno sozinho. Diz os santos: quem reza se salva, quem não reza se perde. Se você não reza, você já está indo para o inferno sozinho. Agora, o diabo tem medo daqueles que rezam, porque aqueles que rezam são amigos de Deus. É bonito de ver. Quem aqui acorda às 4 horas da manhã para rezar com o Frei? É bonito demais, é bonito demais ver gente que não rezava. O que mais eu estou escutando é gente que não rezava nada, gente que não sabia fazer nada de oração, mas agora está acordando de madrugada para rezar, para falar com Deus, para ser amigo de Deus. E vocês que estão fazendo isso, e não só isso, mas qualquer forma de oração, vocês estão abalando o inferno. Estão abalando o inferno. Faça seu pedido de oração, ligue 0, operadora 41. O segredo dos santos era este, minha gente. O segredo dos santos é que eles rezavam muito. Padre Pio de Pietrelcina rezava mais de 30 terços por dia. Padre Pio de Pietrelcina já foi gente dentro do convento dele vigiar ele, e todos os que vigiavam ele falavam: esse homem dorme que horas? Porque toda vez que a gente o vê, ele só está orando, ele só está rezando. Quando perguntaram para Padre Pio, quando você morrer, você quer ser conhecido como? E ele diz: eu quero ser conhecido como um frade que reza. O diabo teme quem reza, porque os que rezam são amigos de Deus. O teu relacionamento não é comigo. O teu relacionamento não é com o Papa Francisco.
O teu relacionamento não é com homens, o teu relacionamento é com Deus. A gente só te ajuda, a gente só te dá um empurrão, mas depois que eu sair daqui, eu quero que você caia aos pés do Senhor para ser o seu amigo. Mas para ser amigo dele, vá lavar essa língua, vá lavar esse coração. Agora vocês começam a entender o que é pecado. Diga assim, o que é pecado, Frei? Diga mais forte, o que é pecado, Frei? Quebra de relacionamento. Olha que bonito. Quando você peca, e principalmente o pecado mortal, você quebrou o relacionamento. Só que se você for humilde, você vai dizer assim: eu preciso me confessar. Eu conto um testemunho recente que eu recebi do Rosário. Uma mulher, ela dizia: Frei, eu comecei a rezar a quaresma com você, acordar de madrugada, e meu marido numa vida de adultério. Por graça de Deus, ele começou a fazer a quaresma junto comigo. E durante a quaresma, o Senhor fez o exame de consciência para a pessoa se confessar. Sem eu mandar, ele pegou o papelzinho dele e começou a escrever os pecados dele. E disse que era para a gente se confessar. Marcamos a confissão e eu e ele nos confessamos aquele dia. Detalhe, foi a primeira vez que ele se confessou depois de 50 anos. Esse homem viveu 50 anos sem a amizade com Deus, porque escolheu o adultério. Quando você escolhe o pecado, você está quebrando o relacionamento com Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Esse homem então confessou o seu pecado, renunciou àquele adultério. E detalhe, a mulher continua contando e dizendo: Frei, depois de algum tempo meu marido morreu. E eu digo para você, com certeza, esse homem foi para o paraíso, porque morreu sendo amigo de Deus e não amigo do pecado. Então você imagina 50 anos sem se confessar, que era o caso desse meu amigo, e ele no pecado, numa vida de pecado, sendo amigo do mundo, sendo amigo do pecado, sendo amigo de Satanás. Porque, escuta o que eu estou te dizendo, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo de Satanás. Não tem como ser amigo de outra pessoa. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do Satanás. Eu não sei com quem você está segurando a mão. Eu não sei de quem você está segurando a mão. Eu não sei com quem você está tendo amizade. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Não tem conversa. Ou você é quente, ou você é frio. Esse meu amigo era amigo do diabo. O que faz para ser amigo de Deus, Frei? Sendo que eu estou segurando a mão do diabo. Simples. Se arrepender como ele se arrependeu. Procurar um confessionário. Ir até o sacerdote. Só que para se confessar tem que estar disposto a deixar esse pecado que você está falando. E você vai falar para o padre que é Jesus naquele momento. E vai falar o teu pecado. Você entra no confessionário inimigo de Deus. Só que de repente o padre começa a ouvir todos os seus pecados. E é Jesus que está ouvindo os seus pecados. Você está pedindo perdão dos seus pecados. O padre te dá um conselho. E termina dizendo para você: meu filho, eu absolvo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. O que está acontecendo naquela hora? Até agora, você estava brigado comigo. Até agora você tinha quebrado o relacionamento comigo. Mas como eu te perdoei, nesta hora, nós estamos reabilitando
uma amizade, um relacionamento. Ou seja, você entra na confissão inimigo de Deus e sai da confissão amigo de Deus de novo. Então, se acontecer de você quebrar o relacionamento, ora, se confesse. Amém? Amém. Eu, Frei Gilson, por causa da amizade com Deus, eu sou capaz até de perder a amizade com você. Ela está dizendo, você não vai perder. Por quê? Eu prefiro desagradar você do que desagradar a Deus. Paulo vai dizer, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. E tem muita gente que vai perder o paraíso porque tem respeito humano. Tem muita gente que vai perder o paraíso porque quer agradar pessoas. Tem muita gente que vai perder o paraíso porque quer agradar os outros. Não é o evangelho de hoje, Jesus falando assim, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer foi guerra. Você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim trazer foi guerra, porque numa mesma família, a mulher vai ficar contra o marido, pais vão ficar contra os filhos. Por quê? Porque o pai quer Deus, os filhos não querem Deus. Azar dos filhos, o pai quer Deus, o pai vai seguir Deus. Nem que isso gere divisão na família. Existem divisões que Deus quer. Porque qual é a divisão? O que Deus não quer? Porque meu filho não quer Deus, eu então vou começar a faltar na missa para acompanhar meu filho, eu vou começar a faltar na missa para acompanhar meu marido, porque, não é você que tem que acompanhar o mundo do teu filho, o mundo do teu marido, mas é o teu marido que tem que acompanhar você, é o teu filho que tem que acompanhar você, e se não quer acompanhar, você segue Deus. Mas, com a fé dessa mulher, que esperou 50 anos para o marido se converter, às vezes você tem que esperar, e a graça chega, quando você menos espera, porque quem converte marido não é você, quem converte é Deus. Tem mulher aí desesperada, homem desesperado, porque acha que é você que vai converter. Não, você não converte ninguém, quem vai converter é Deus. Você tem coragem de ser amigo de Deus? Eu não sei se você tem coragem. Eu não sei se você tem coragem. Agora você pode terminar dizendo assim comigo, eu quero Jesus. Diga forte, eu quero Jesus. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu tenho certeza que nesta noite, pessoas vão voltar a ser amigas de Deus de novo. Eu tenho certeza. Para terminar, eu já preciso chamar a adoração. Um dia, uma mulher foi na minha paróquia com o seu companheiro. No que eles foram tirar foto comigo, eu perguntei, vocês são casados? Sim. Casados na igreja? Não. Eu tenho que perguntar para saber se dá benção. Vou dar benção para quem não é casado na igreja? Tem que saber. Veja, deixa eu até explicar isso. Eu abençoo você, pessoa. Não importa se você não é casado na igreja, eu te abençoo do mesmo jeito. Mas não posso abençoar a relação. Porque a relação é uma relação de pecado. Porque sexo é sexo dentro do casamento. Fora do casamento, sexo é. E quem inventou isso não fui eu. Quem inventou isso foi Jesus. Ok? Não adianta ficar bravinho comigo, não. Quem inventou isso foi Deus. Não fui eu. E aí, eu disse para aquela mulher, vocês se amam? E ele disse, sim, nós nos amamos. E já tinha anos que eles moravam juntos. Eu disse, eu acho que vocês não se amam. Não, nós nos amamos. Eu acho que não. Porque se você amasse ele, você ia querer ver ele no céu.
Mas como você está fazendo ele cair no pecado, você está tirando ele do céu. E a mesma coisa você, se você amasse ela, você queria ver ela no céu. E do jeito que vocês estão, está difícil. Eles começaram a chorar. Numa foto, hein? Cuidado para tirar foto comigo. Numa foto. Aí, eles começaram a chorar. O que nós temos que fazer, Frei? Vocês se amam? Vocês querem ficar juntos para sempre? Sim, nós nos amamos. Queremos ficar juntos para sempre. Você já foi casada? Não. Você já foi casada? Não. Então, é só criar vergonha na cara e casar, ué? Aí não terminou, apertei mais um pouquinho ainda. Dava para apertar um pouco mais. Aí eles falam, nós queremos mudar de vida. Ah, é? Eu percebi que eles queriam, eu vi os olhinhos deles brilhando, porque tem gente que quer continuar no pecado, mas tem gente que quando ouve a verdade quer mudar de vida, é a coisa mais bonita que tem. E por isso que nós padres não temos que ter medo de falar a verdade, porque tem gente que não vai dar conta da verdade, mas tem gente que vai dar conta sim, e eu tenho visto muita gente dando conta de sair do erro. Esses olhinhos deles brilharam, quando os olhinhos deles brilharam, eu falei, vou apertar mais. Ah, vocês querem? Eu vou propor mais. Até o dia do casamento, separa a cama. Separa corpos. Porque vocês não são marido e mulher. Separa corpos. E aí, quando chegar o dia do casamento, vocês se unem. Tchau. Falei, perdi amigos hoje. Gente, estava na Canção Nova para pregar um retiro, nem me lembro o que era. Foi recente. Eles me pararam no carro, fizeram eu sair do carro, chorando. Eu falei, Jesus amado. Frei, nós somos aquele casal que fomos na sua paróquia. Fomos tirar uma foto com você. E eles estavam chorando, eu falei, agora azedou. E nós temos que dizer ao Senhor que aquele dia o Senhor salvou as nossas vidas. Nós marcamos o nosso dia do nosso casamento. Nós ficamos 1 ano em castidade. Eles falaram, nós ficamos 1 ano em castidade e nós estamos aqui agora diante do Senhor. Eu só não lembro se era já casado ou com a data do casamento marcada, mas eles estavam numa felicidade só. E eu dizia para eles, vocês agora estão felizes? Frei, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Sabe por que eles fizeram essa experiência? Porque eles decidiram ser amigos de Deus primeiro, antes de qualquer outra coisa. Quando você coloca Deus na sua relação, o resto se torna tudo feliz, o resto é consequência. Buscai a Deus em primeiro lugar e o resto vem por acréscimo. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Agora você entende porque eu estou te perguntando, você tem coragem de ser amigo de Jesus? Porque tem gente que não dá conta. Tem gente que vai preferir ser amigo do mundo. Mas eu quero dizer que... Olha lá, criança. Eu quero dizer que nós estamos aqui para te ajudar. E quando você estiver fraco, nós estamos aqui para segurar a sua mão. E vamos junto, meu irmão. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Nós somos tudo pecador. Mas Deus é amor. E Ele quer que você seja amigo dEle. E se você disser, eu quero, então Deus vai te ajudar. Deus vai te dar a graça. Deus vai te dar o Espírito Santo. Deus vai te dar a Eucaristia. Deus vai te dar a confissão. Deus vai te dar tudo o que você precisa para ser amigo dEle. Ele ainda vai te ajudar nessa. E nós também vamos nos dar as mãos, vamos nos ajudar. Olha para quem está do seu lado e diga, vamos ser amigos de Jesus. Amém.